E fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Digão, trazendo para vocês mais um vídeo do Enigma Z. Você vai ver agora a segunda parte com mais questões que vocês estavam esperando. Eu sei que vocês pediram por essas questões e eu sei que eu tô horrível sem barba. Desculpa, já sou feio sem barba, então piorou. Mas o que acontece? Eu trouxe o máximo de questões possíveis que vocês me pediram. E lembrando, dia 4 o jogo vai atualizar e vão ter mais 20 questões cabulosas. O criador já avisou isso, que dificilmente o pessoal vai querer continuar, mas eu vou continuar e vou trazer pra vocês as questões, eu garanto. Vou trazer até mais rápido a próxima vez, se vocês quiserem, claro. Se não importa. Agora, antes de começar o vídeo, eu quero fazer um acordo com você. Você que tá assistindo, você aí, que assiste vídeo do YouTube e não deixa like, não se inscreve no canal. Você vai deixar seu like, vai se inscrever. Acabou o vídeo, não gostou? Tira o like. Se desinscreve, deixa dislike, bota no vídeo horrível, odiei, não importa. Mas primeiro deixe seu like pra você não esquecer, se inscreva no canal e no final a gente decide como é que vai ser, beleza? Bora pro vídeo. Então pessoal, vamos dando sequência aqui ao game a partir da fase 15. Ah, Digão, mas você já fez a fase 15. Sim, eu sei que eu já fiz a fase 15, só que isso na primeira versão do game. Nessa nova versão, essa fase deu uma pequena alteração que muitos de vocês ficaram em dúvida na hora de fazer e estavam reclamando até por não conseguir resolver ela. A única mudança é que, anteriormente, quando resolvemos essa questão, a única coisa que a gente deveria utilizar seriam os 15 números após a vírgula do pi. E o que é o pi? O pi é este símbolo que nós temos na tela. Então a gente tem que pegar após a vírgula 15 números e colocar. Ok, só que após a atualização, o que foi feito é que além desses 15 números nós temos que colocar o 3, 14, 15 e os demais números. Que eu vou até dar uma pescadazinha aqui para colocar a resposta. Que é 3, 14, 15, 92, 65, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3. Colocando isso, passamos de fase. Chegando na fase 16 nós temos a primeira, esse símbolozinho do Instagram, e a dica da fase, ela nos dá o Instagram do jogo, que é @enigmazoficial. Sigam lá, me sigam também se vocês quiserem, o link tá na descrição ou aqui no canal, nem lembro mais pra ser sincero, ninguém segue. E qual é a ideia dessa parte? Nós vamos direto à primeira imagem do Instagram deles e nela nós temos uma arca, um baú, vocês falam como vocês acharem melhor. E nele temos setas seguindo para direita, esquerda, direita. E a dica que é comece pelo final. E belíssimas palavras, que são as seguintes: Discops, Iosdasde, 34, Asdri, Aokdzik, Xpurp. Eu concordo com vocês, belíssimas palavras mesmo, o poeta escreveu. Mas, tirando a brincadeira, essa fase basicamente o que deve ser feito é seguir as setas e começar pelo final. As setas começam indicando para extrema direita. Começando pela extrema direita, no final temos a quinta palavra e ela termina com a letra P. Ok? Ok. Seguindo agora para a esquerda, na quarta palavra, o começo dela, letra A. Terceira palavra, a última letra dela, R. E depois a gente vai para a primeira letra da segunda palavra, que é I, e depois a última letra da primeira palavra, que é S, formando Paris. Chegando aqui na resposta, só digitar Paris e passamos. Chegamos na fase 17. Essa fase, ela tem o seguinte enunciado: continuarei testando suas habilidades, ainda não sei se você é a pessoa certa. E algumas letras e setas apontando para cima e para baixo, algumas com 2 traços, outras com 1 traço. Assim que eu vi esse foi mais tranquilo porque foi meio óbvio. Tenho letras e tenho setas. As setas vão indicar ou para eu voltar uma casa no alfabeto ou avançar uma. Por exemplo, eu tenho a letra B e eu tenho uma seta, ou eu vou estar voltando para a letra A ou vou estar avançando para a letra C. A única coisa que eu tive que descobrir aí era se a seta de cima era para voltar ou a de baixo era para voltar. E com relação a 2 traços ou 1 traço, é a quantidade de letras que eu vou estar voltando. Se eu tenho a letra C e eu tenho 1 traço, vamos dizer que seja voltando, vou voltar do C para o B. Se eu tiver 2 traços, vou voltar do C para o A. Em resumo, resolvendo essa brincanagem maravilhosa, nossa resposta acaba dando Torre Eiffel. Curioso que na última questão a gente teve Paris e agora Torre Eiffel, que é que fica em Paris. Eu estou me enrolando muito. Fase 18, mais uma que poderia ser a primeira fase. Não se acostumem.
e nós temos aqui uma medalha. E a dica dele é para olhar a medalha em si, que tem uma data. Quando a gente dá zoom nessa medalha, que eu devo colocar para vocês, nós temos a data do ano em que Al Gore ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Curiosamente, então, né? Óbvio, já dei a resposta dessa fase é Al Gore. Porque a questão nos dava uma data e a partir dela a gente tinha que encontrar o que aconteceu e esse símbolo, o que ele indicava. Que no caso era o símbolo para o que o Al Gore ganhou o Nobel. Fase 19. Essa fase é um pouquinho curiosa por causa que eu resolvi da minha forma, que acabou sendo que eu levei um pouquinho mais de tempo, mas tem um outro método que, caso vocês tenham utilizado ele, por favor coloquem aqui na descrição do vídeo. Nessa questão ele diz: escolha o caminho certo ou perderá muito tempo. Menos 12. Temos letras com números relacionados, mandando escolher apenas 3 números e números correspondendo a letras. 1 igual a A, 2 igual a B, 3 igual a C e assim por diante. E embaixo nós temos esse belíssimo círculo que ele diz que se eu escolher o A, eu vou ter que fazer uma multiplicação. Se eu escolher o B, vou fazer uma multiplicação. Se eu escolher o C, uma multiplicação. D, uma adição. E, uma subtração. F, uma multiplicação. E G, uma multiplicação. Tá, mas e aí? A dica da questão é, se você escolher D, o processo vai ser feito, vai ser 6 mais 5 vezes 3. Sim, 6 mais 5 vezes 3, por que isso? Eu achei melhor, nessa questão, entender o raciocínio que ela trazia. Esse raciocínio é o seguinte: se eu escolher a letra D, na parte de cima nós vemos que D tem o valor 6. E lembra que eu falei que a dica era 6 mais? Quando olhamos aqui embaixo, o D está relacionado a uma adição. Por isso que é 6 mais. Tá, e de onde veio o 5 vezes 3? Aí é que está. O 6 na linha de baixo, ele equivale ao F. E o F em cima é o 5. Olha só o 5 que eu falei da dica. E o F, ele manda fazermos uma multiplicação. Por isso que 5 vezes. Tá, e o 3? De onde veio o 3? Fazendo o mesmo processo. Em cima eu estava com F, que é igual a 5. Olhei embaixo, o 5 é E. Volto para a primeira fileira, o E é 3. Então a nossa conta ficaria 6 mais 5 vezes 3. E isso daria a dica da questão. A partir disso eu fiz todas as possibilidades possíveis, começando da letra A, depois letra B, C, D, E, F e G. E fui testando cada um dos valores. No fim das contas, quando eu coloquei o valor 48, passei para a próxima fase. Uma curiosidade sobre a fase 19 é que 48 é o ano de nascimento do Al Gore, que é o nosso protagonista da fase número 18. 1948, no caso, né? Pra ninguém achar que é 48 avulso. Vocês são meio doidos, então, ok. Fase 20, missão, vários números, e a dica dela é operação básica. As operações básicas são adição e subtração, ou se você preferir, adição, subtração, multiplicação e divisão. Pegando então apenas adição e subtração, eu imaginei, se ele quer que eu encontre isso aqui, provavelmente seja adição. Fiz o teste, somei todos esses valores e encontrei o ano de 1969. E o que aconteceu em 1969, você que está com as aulas de história em dia? Exatamente, o lançamento da Apollo 11, a primeira missão tripulada pela NASA que chegou até a Lua. Alguns dizem que não, outros dizem que sim. Seguimos o raciocínio de que chegou até a Lua. Então, o que aconteceu naquele ano? Qual foi o nome da missão, que é o que ele quer? Apollo. Apollo 11. Então é só questão de colocar Apollo 11 e passar para a fase 21. Tudo muito tranquilo, tudo muito gostoso, tudo muito fácil, até esta bendita fase. A 21, basicamente o que acontece é: que tal descobrir qual é a sua missão? Esse é o primeiro contato com você, ABCDE 1, 2, 3, 4, 5. E a dica, você deve ter, mas não, a dica vai ajudar, né? A dica é EZ barra A igual a 1, 1 igual a A. Ok, a dica não ajudou de nada. E agora, o que eu faço? Calma aí. Se a dica está falando EZ barra, nós temos que lembrar que o nome do jogo é Enigma Z. É Z. Apesar que eu também me enrolei um pouco, imaginando que esse EZ vinha de Easy. I-Z, no caso é Z. Que pra quem joga muitas vezes é quando alguma partida foi fácil, algo assim, então você manda Easy, igual o GG de Good Game. Então o que acontece? Quando ele fala EZ barra,
é o site do jogo, Enigma Z, barra no final do site, e inverter onde tiver A, colocar 1, onde tiver 1, colocar A. Mas que A e que 1? Aí que entra esse ABCDE 1, 2, 3, 4, 5. O esquema é entrar no site enigmaz.com.br barra 1, 2, 3, 4, 5 ABCDE barra e dá Enter. Quando nós fazemos isso, nós damos de cara com um áudio maravilhoso. Olha, coisa maravilhosa para você ouvir de madrugada. Esse áudio aqui, ó. E o que acontece? Esse áudio delicioso, ele tem algumas informações escondidas. Essas informações escondidas são o que vão nos levar à resposta. Se vocês perceberam bem, no começo do áudio, o primeiro barulho diferenciado é o latido de um cachorro, que acontece aos 7 segundos. Aos 14, se repete. Aos 21, novamente. Aos 28, mais uma vez. E depois nós não temos mais latido de cachorro. Nós temos então um padrão até aqui. Aí você pensa, então talvez a resposta seja 7, 14, 21 e 28. Foi o que eu vi diferente? Pode ser. Mas nós temos mais um barulhinho nesse áudio, quase imperceptível, que até agora eu não sei se é um gato ou se é um bebê chorando, que acontece aos 53 segundos. Então, a nossa resposta para essa questão, cabulosíssima, acabaria sendo 7, 14, 21, 28 e 53. Colocando a resposta, vamos para a fase 22. Que aqui já é mais uma vez o dono do jogo querendo tirar uma com a nossa cara. Por quê? Fase 22 diz: você está se aproximando da verdade. A primeira poderá ser a sua resposta para avançar. Resolva. E nós temos Return to Innocence 23, 24, by G 29, by B 9. O ponto é Return to Innocence é o nome de uma música, e se você procurar a 23ª, a 24ª palavra, nós temos My Friend. E se você colocar isso na resposta, o jogo vai dizer, muito bem, continue assim. Só que aí é que tá. A dica fala que a questão está sendo muito clara no que quer que você faça. E ele manda você retornar à sua infância. Teoricamente, quando a gente retorna à nossa infância, a primeira coisa que a gente começa a fazer é falar. No caso, é o que... Eu vou dando logo o caminho aqui. Eu sei que alguns vezes eu comecei a andar, mas deixa. O que ele quer aqui é que a gente comece a dizer o que teoricamente nós falamos. E qual é a primeira coisa que a gente vai falar quando a gente começa a aprender realmente? Seriam as letras. E a resposta, por incrível que pareça, é apenas letra A. Eu sei que você deve ter ficado bem desolado quando resolveu essa questão. Questão 23, eu vou ser sincero com vocês. Essa questão eu resolvi mais por causa de um bug do jogo do que pela questão em si. Eu até depois, se vocês quiserem, eu posso trazer como é que seria outra resolução dela. Ou se vocês quiserem deixar nos comentários, fiquem à vontade. Quando eu entrei na fase 23, o que aconteceu foi... Ao acessar ela, o jogo estava bugando e ele estava mudando o idioma. Às vezes para inglês, às vezes para espanhol. Quando eu entrei estava em espanhol e eu não me percebi e dei play na fase. Quando eu entrei na fase, em vez de aparecer esse S, W e S, apareceu a palavra Rose. Por que Rose? Porque é mudar isso aqui, sendo que, sendo em outro idioma, tem que ser a mesma sequência de letras.
Então eu falei, eu vou tentar Rose. Cheguei na resposta, digitei Rose e adivinhem só, passei de fase. A partir daqui temos a fase 24, que foi outra que travou praticamente todo mundo, por conta que ela é um tanto quanto chatinha de entender qual é a lógica. Fase 24. Você descobriu o nome de nossa agente infiltrada. Ela lhe dará maiores informações. Por quê? Retornando à ideia do jogo, na teoria foi roubada uma caixa onde tem alguma coisa dentro e nós temos que ajudar a recuperar. Isso que o dono do jogo quer a nossa ajuda. Por isso que ele quer a nossa ajuda. Ele manda decifrar para poder ter mais pistas. A característica que nós temos aqui é várias letras sem formar uma ordem lógica, com letras maiúsculas e letras minúsculas. Eu tentei aqui cifra de César, tentei mudar as posições, e quando eu peguei a dica que era 2, só que eu parei para pensar, poxa, ele colocou letras maiúsculas sendo no início e no final, letra T e letra Y. Então essas letras têm que fazer algum sentido. Então eu apenas separei essas letras e escrevi no papel. Quando eu escrevi essas letras e que eu fui tentar fazer a resposta da questão, eu percebi que pulando 2 casas eu formava alguma coisa. Como assim? As letras são T, Z, U, I, L, H, F, G, X, F, U, A, U, N, J, D, Y. e se eu pegar essas letras e começar do D e depois ir pulando de 2 em 2, eu formo uma palavra, formo o nome Tiffany. Então eu falei, opa, peraí, ele está falando sobre agente filtrado e tudo mais, então eu vou atrás de colocar Tiffany. Colocando Tiffany, passamos para a fase 25. Nós agora temos uma sequência de fases maravilhosas que são simples. Fase 25 é uma interrogação. Qual é a dica? Uma interrogação. Qualquer coisa que a gente colocar na resposta é o quê? Uma interrogação. E o que isso quer dizer? A fase 25, ela basicamente está dizendo que tudo é interrogação. Então nós estamos na fase 25, interrogação. 25, interrogação. Acredite se quiser, a resposta acaba sendo 25 vezes interrogação. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. 5. Colocando 25 vezes interrogação, cansativo, mas fácil. Passando para 26. 26 é maravilhoso para quem gosta de matemática. Não é justo que só você possa se divertir. XD. Ele faz C-2, D-3, A+1, H-5, E e uma interrogação. Por quê? Isso aqui é uma sequência para quem gosta de matemática chamada de Fibonacci. E o que ela indica? Que você vai pegar 2 números, somar, formar o terceiro. Pega o segundo com o terceiro e vai formar o quarto. Nessa questão, as letras você vai ter que trocar por números. C por 3, porque é a terceira letra do alfabeto. D por 4, porque é a quarta letra do alfabeto. A por 1, porque é a primeira letra do alfabeto. E assim por diante. Então, na primeira ficaria 3 menos 2, 1. 4 menos 3, 1 de novo. Aí, como eu falei, em Fibonacci a gente vai somar as 2 primeiras para formar a terceira. Então, 1 mais 1, 2. E A, que é a primeira letra, mais 1, dá 2. Próximo é 8, que é H. H menos 5, 8 menos 5, 3. E aí nós temos o segundo número, que era 1, mais o terceiro, que era 2. Dá 3. Seguindo essa ordem, o E é o 5. E nós só temos que somar 5 com 8 menos 5, que vai dar 3. Então, 3 mais 5, 8. Resposta da questão, tranquilíssima, fase 27. Na fase 27... nós temos o seguinte, eu quero o restante depois dessa, nada aqui. Simples, se nós estamos na fase 27, após essa vai faltar 22 fases. Ah, mas Digão, nós só temos 30 fases. Sim, mas a ideia do jogo é para 50 fases. Se quer 50 fases, nós vamos fazer. Faltam quantas? 22. Ai, Digão, mas 50 menos 27 dá 23, sim. Ele quer a partir daqui. A partir daqui vão faltar 22 fases. Fase 28. Outra fase que empacou todo mundo nessa bendita. A dica da fase é: chega, você tem um assunto para resolver. Tiffany foi a última pessoa a ver a caixa. Ela nos deixou uma senha. A senha é parênteses, parênteses, A, B, C, parênteses, mais. Isso vocês estão vendo. E a dica é: essa é mais uma fase que poderia ser a primeira. Aí a gente começa a pensar, talvez as letras sejam números, ou então igual a primeira fase era a resposta era sim, vamos tentar então sim.
quando a gente tenta assim, às vezes acho que você não merece estar aqui. Então a resposta não é sim, mas tem a ver com a primeira questão. A primeira questão era Morse. E aí vem um detalhezinho. Se vocês perceberem, nós temos repetições de letras e letras separadas. Em Morse nós temos pontos e traços para formar as letras e os números e tudo mais. Aqui nós temos letras separadas representando pontos, letras em sequência representando o traço. Então, no primeiro parênteses ficamos com 3 pontos. No segundo parênteses nós temos ponto, ponto, traço. E no último parênteses nós temos traço, ponto. Traduzindo isso de Morse, ficamos com Sun, ou Sol se vocês preferirem. Passamos para a fase 29. Outra fase maravilhosa porque não tem dificuldade. Ok, enquanto processamos a senha que nos deu, faço meu dever de casa. A gente pode pensar assim, eu não quero fazer o dever de casa dele, né? Então, não, eu não quero. Só que a gente coloca isso, mais uma vez, uma pequena trollagenzinha do produtor do... Então, qual é a ideia por trás aqui? Simplesmente olhar a dica que manda a gente estudar um pouco de cifras. Não é cifra, é criptografia, falei errado, perdão. Começa a pesquisar um pouco de cifras, pesquisa. Uma cifra até relativamente conhecida, que é a MD5, ela tem essa característica de utilizar letras e números em uma sequência, que aparentemente não quer dizer nada. Chegando num decifrador online mesmo da cifra, jogando essa sequência, decifrando, nós temos level 30. E então chegamos na última fase do Enigma Z 2.0. A fase onde nós temos os últimos serão os primeiros. E ele diz que nessa fase ele não vai dar dica. E o não é NA0. Nós temos 3 pontos. Na última questão nós vimos que 3 pontos significa S. Na dica nós temos 0,3 pontos. Será que tudo isso vai dar a resposta? Ah, meus amigos. Agora que eu tenho para vocês uma coisa. A resposta dessa questão, da famigerada questão 30, é exatamente